Olá, bom dia, tudo bem? Vamos estudar a lição aqui da Escola Sabatina. Hoje é domingo, 17 de agosto, e o título da lição de hoje é No Monte Sinai. Enfim, o povo que foi liberto lá do Egito chega aqui ao Monte Sinai, que é o mesmo monte onde Moisés havia se encontrado com Deus na sarça ardente, né? E a lição vem falando aqui que esse foi um ponto de vários encontros de Moisés nesse local e também de outras pessoas, como Elias também se encontrou com Deus nesse lugar. Na lição de hoje, a gente tem uma pergunta aqui que diz: o que Deus prometeu aos israelitas no pé do Monte Sinai? Agora eu quero ler para vocês aqui o capítulo 19, do verso 1 ao 8, para a gente entender um pouco a respeito dessa promessa. A gente sabe que Deus libertou o povo ali com mão poderosa, mas o povo vinha queixando e recebendo as bênçãos de Deus, queixava e recebia bênçãos e milagres, né? Provisões. Então aqui no texto de hoje diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, lembrando que eles saíram mais ou menos ali, mais ou menos não, a Bíblia fala, né? Se não me engano, no 14º dia do primeiro mês. Então tinha aqui uns 45 dias que eles estavam caminhando. Então diz: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Vejam, primeiro Deus já havia dito a Moisés que após tirar o povo do Egito, ele voltaria para esse ponto aqui, para adorar a Deus aqui, nesse local. Está lá em Êxodo capítulo 3, verso 1 e 12. E verso 12. E quando chega aqui, Deus faz uma aliança, ou uma promessa para o povo, de que se o povo permanecesse fiel a ele, que ele ia tornar esse povo um exemplo para o mundo, quando diz assim que você será meu povo peculiar e vou fazer de vocês uma nação santa. Essa nação santa, ela seria usada como se fosse um intermédio entre Deus e as demais nações, para que o nome de Deus fosse exaltado em todas as nações. E Deus fala assim: olha, para isso é necessário que vocês obedeçam às minhas leis, que obedeçam as minhas palavras, que sigam o caminho que eu quero que vocês sigam. E o curioso também, como a gente já viu outras murmurações do povo de Israel, é que quando Deus fala com Moisés, e Moisés traz essa mensagem para o povo, a Bíblia diz assim, no verso 8, então o povo respondeu a uma, ou seja, unânimes, todos eles disseram, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. A gente sabe que não foi assim, mas vamos seguir no estudo, mas esse era o desejo de Deus. Deus queria ensinar o povo a viver uma vida santa, assim como Ele quer nos ensinar a viver uma vida santa, nos guiar para que possamos ser testemunhas dEle também, levando o nome dEle às pessoas ao nosso redor. E aqui no comentário da lição diz assim: a estada de Israel no Monte Sinai é o elemento central da narrativa encontrado nos primeiros 5 livros da Bíblia.
Naquele momento, Israel foi estabelecido como o povo escolhido de Deus, a única nação que não havia mergulhado no paganismo e na idolatria. A única nação de todas que não havia se mergulhado de vez ali no paganismo e na idolatria, apesar do coração endurecido deles e das constantes murmurações, né? E continua, Deus tomou a iniciativa de estabelecer aliança entre ele e Israel, sob a condição da obediência do povo e de manter um relacionamento com ele. Deus prometeu fazer dele tesouro especial, reino de sacerdotes e nação santa. Israel também foi chamado para atuar como um reino de sacerdotes que conecta pessoas com Deus, levando-as a ele e ensinando-lhes sua vontade e suas leis. Israel devia ser o tesouro especial de Deus, porque ele desejava que seu povo se tornasse seu canal para iluminar o mundo. Então Deus queria usar Israel para que o amor dele, o plano da salvação, fosse pregado a todo mundo. Assim como hoje ele quer também nos usar para que nós sejamos o mensageiro, né? A voz do terceiro anjo, como diz lá no Apocalipse, para levar as pessoas às advertências de Deus, para as pessoas entenderem o que está para acontecer agora no tempo do fim, né? Então, que nós tenhamos também isso em mente, vamos seguir com os nossos estudos e aprender cada vez mais aqui do livro do Êxodo e buscar um entendimento também de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa entender a respeito do plano que Ele quer para nós. E espero que nós todos, a uma, como eles disseram aqui, mas não com falsidade, com sinceridade, que nós todos possamos responder da forma que eles responderam, né? E tudo o que o Senhor nos ensinar e nos pedir, assim o faremos. Que esse seja o desejo do nosso coração, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, bondoso Pai que estás nos céus, te agradecemos por tua bondade, por mais um dia de vida na tua santa presença, pela oportunidade que o Senhor nos dá e pela honra, pela honra que é de que o Senhor quer que sejamos testemunhas do Senhor, que sejamos usados por Ti para anunciar o Teu nome às pessoas ao nosso redor. Que o Senhor coloque esse desejo em nosso coração e que possamos, de fato, viver conforme a Tua vontade, assim como o Senhor nos ensina. Dá-nos o Teu perdão, um dia abençoado na Tua santa presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estudar a Bíblia conosco, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos seguir aqui com as nossas programações. À tardezinha, à noitinha, vamos ter a continuidade do estudo da Palavra de Deus, da leitura da Bíblia. Estamos no livro de Salmos já, tá bom? E então é isso. Em breve voltaremos. Espero que você esteja conosco. Se puder, inscreva-se no canal também, tá bom? Fique com Deus e até mais.